Que Deus, Espírito Santo, que um dia colocou a gente em união com Jesus, também nos guie nesse momento, que queremos meditar na sua palavra, especialmente na leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Os irmãos e irmãs, eu quero começar essa nossa reflexão de hoje lendo de novo os 3 primeiros versículos do Evangelho que a gente acabou de ouvir, para chamar a atenção de uma coisa. Diz assim: tendo saído Jesus dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam que nesses 3 versículos tem 2 palavras que são quase contrárias uma à outra. O versículo 2 diz assim, que quando eles ouviram Jesus pregando, as pessoas se maravilharam, ficaram maravilhadas. Mas no final do versículo 3, diz assim que eles se escandalizavam por causa dele. De um lado, ficaram maravilhados, do outro lado, ficaram escandalizados. E aí no final do versículo 6 aparece a reação de Jesus. Diz assim: admirava-se da incredulidade deles. Quer dizer, Jesus estava admirado como eles não criam nele. Bom, isso não mudou. Hoje isso não é diferente. Hoje muita gente se admira quando ouve Jesus falar. Quando Jesus ensina sobre amor ao próximo, sobre perdão, muitos acham que Jesus foi um grande mestre. Muitos acham que Jesus foi um grande exemplo de vida, um exemplo de moral, de bom comportamento, de ética, um exemplo de amor às pessoas. Uns, ou alguns, têm até o seu nome na lista de membros de uma igreja. E dizem assim: tem que ter uma igreja. Religião é uma coisa boa para as pessoas. Mas, quando essas mesmas pessoas, às vezes que até estão na igreja, às vezes até na nossa igreja, quando elas ouvem Jesus dizer: arrependam-se, creiam em mim e mudem de vida, mudem de comportamento, aí essas pessoas se escandalizam. Essas pessoas não querem mais ouvir de Jesus, por quê? Porque elas querem viver uma vida conforme o que elas acham que é certo, conforme as modas e costumes do mundo, conforme os seus desejos egoístas. Elas não querem ouvir Jesus dizendo: arrependa-se, viva como eu te ensino. Muitos que até se dizem cristãos, que dizem, que são crentes em Jesus, seguem esta regra: não é errado se te faz feliz. Faz o que você quiser. Se te faz feliz, não é errado. Ignoram o que Jesus diz na sua palavra, que Jesus diz na Bíblia. Vamos ver agora uma ilustração que mostra essa frase, e vocês vão ver quem é que diz essa frase. Não é errado se te faz feliz. Passa lá para a gente. Olha lá. Não é errado se te faz feliz. Assinado, Satanás. A mão de Satanás lá apertando a vida da pessoa. Ele fala isso para nós. Se te faz feliz, está errado não. Se te faz feliz, não está errado.
Volta no anterior, Eliane, depois nós vamos passar um mais para frente, né? Então, veja, a minha pergunta é, será que nós temos irmãos que pensam assim? Se te faz feliz, não está errado. Será, meus irmãos, que a gente pensa assim? Se me faz feliz, não está errado. O que a Bíblia diz, isso é lá para a igreja. Durante a semana, a Bíblia fica guardada e eu vou fazer o que me faz feliz. Esse tipo de pensamento tem aquelas pessoas que admiram Jesus de longe, mas não querem compromisso com Jesus. Não querem compromisso com o que ele diz, com o que ele ensina, com o que ele ordena na sua palavra. E aí, quando é hora de mostrar a fé, Jesus vira para essas pessoas um escândalo. Tudo vira desculpa para se afastar de Jesus, se afastar da igreja, ficar cada vez mais longe de Deus. Tudo, né? Vocês já ouviram. É muito frio, é muito calor, tem muito trabalho, estou com preguiça, domingo eu quero dormir mais, sábado à noite não dá, né? E assim por diante. Então, eu coloquei essa pergunta aí. Jesus, admiramos, cremos ou rejeitamos? O diabo com certeza quer que vocês e eu admiremos Jesus. E só isso. Só admirar Jesus. Quando é hora de amar Jesus e o corpo de Jesus. O que é o corpo de Jesus? É a igreja. O diabo vai fazer de tudo para que a gente seja rebelde e teimoso. Como era o povo lá que a gente ouviu na leitura, que Deus mandou o profeta Ezequiel. Ele falou, estou mandando você para um povo que é teimoso, rebelde. Um povo que não queria saber de Deus. Então o diabo, ele vai querer que a gente seja assim. Que a gente admire o que Deus diz, o que Jesus fala e tal, o que ele fez. Mas na hora de amar Jesus, amar a igreja, mostrar a nossa fé no dia a dia, ele vai querer que a gente seja rebelde. Então nós admiramos, cremos ou rejeitamos Jesus? Quando Jesus convida a gente para segui-lo, quando ele convida a gente para doar, para adorar, para evangelizar, para falar do amor dele para as pessoas, para viver em união entre nós e nos comprometermos com ele e com os irmãos, quando ele convida a gente para ser fiéis em tudo na nossa vida, ou seja, fiéis em tudo, quer dizer, em tudo que você pensa, fala e faz. Fiéis no que a gente faz com o tempo, com o corpo, com o dinheiro, com tudo. Quando ele chama a gente a viver assim, o diabo vai nos tentar e vai querer fazer a gente pensar só em nós mesmos. O diabo vai fazer a gente querer criticar a igreja e todo mundo, sem olhar, como diz aquele ditado, para o nosso próprio umbigo, sem olhar para os nossos pecados e falhas. Meus irmãos, quando a gente tem esse tipo de pensamento, mas fulano lá na igreja, a fulana isso, o pastor aquilo, pode ter certeza, não é Deus que está fazendo você pensar assim. É o diabo. O diabo quer que a gente pense que a gente é melhor que todo mundo. E que eu posso usar isso, né, como desculpa para não ir mais na igreja. Porque fulano isso, fulano aquilo. Né? Então, eu tenho certeza que vocês e eu, nós não queremos só admirar Jesus. E nós não queremos rejeitar Jesus. Não. Por isso que Jesus continua fazendo o que ele fez lá no texto de hoje. Na segunda parte do texto diz que ele mandou os discípulos pregarem a sua palavra. Né? Pregar a sua palavra de lei para mostrar o nosso pecado, palavra de evangelho para nos dar o perdão. E o texto diz então que os discípulos saíram e o que eles pregavam? Olha que interessante. Arrependam-se. Era isso que Jesus mandou eles pregar. Arrependam-se. Não mandou eles pregar, olha, sejam bonzinhos e Deus vai dar muito dinheiro para vocês e um monte de bobagem que se prega por aí. Não. Eles iam pregar arrependimento para a salvação. Meus irmãos, por causa do pecado,
que ainda está em nós, em mim, em vocês, em todas as pessoas, nós somos muitas vezes rebeldes. A gente muitas vezes não quer ficar perto de Jesus, não quer ter compromisso com Ele. Então nós precisamos, cada dia de novo, ser levados ao arrependimento, pela lei de Deus, que diz: você é pecador. E depois levado a receber o perdão pelo Evangelho, que diz: Jesus pagou pelo teu pecado, Ele te salva, Ele quer guiar você nessa vida nova. Então a gente precisa, todos os dias, na verdade, ouvir aquilo que o apóstolo Paulo ouviu na leitura de hoje. Deus diz para ele assim: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o Paulo continua: de boa vontade, pois eu vou me gloriar mais nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O que ele está dizendo? A gente não deve, para crer em Jesus e não rejeitá-lo, a gente não deve se apoiar nas nossas próprias forças. A gente não deve ter orgulho e falar assim: mas eu sempre vou na igreja, eu sempre leio a Bíblia. Se você consegue fazer isso, é porque o poder de Deus está agindo em você. Então, a gente precisa ouvir Deus sempre dizer para nós assim: olha, não seja orgulhoso, a minha graça te basta. Seja humilde, e aí o meu poder vai agir em você e através de você. Então, para a gente crer em Jesus, para a gente continuar ouvindo e seguindo a sua voz, fazendo a vontade dele na nossa vida todos os dias, a gente precisa, em primeiro lugar, admitir que nós somos fracos e que o poder de Cristo tem que repousar sobre nós cada dia. E esse poder, meus irmãos, aí vem um ponto-chave, né, que a gente sempre fala, mas muita gente parece que ainda não acredita ou acha que é diferente. O poder de Jesus não vem de outras formas. Vocês não vão encontrar o poder de Jesus na farmácia. Me dá aí 1 quilo do poder de Jesus, na feira, ou me dá uma caixa do poder de Jesus. Nem no posto de gasolina, nem no hospital, não. O poder de Cristo sobre você, sobre mim, vem quando você lê a Bíblia, quando você ouve a pregação da palavra aqui, ou pela internet, ou no rádio, quando você lê uma devoção bíblica, quando você aqui no culto canta hinos bíblicos, você ouve as leituras, você faz a liturgia que é toda bíblica e assim por diante. Quando você medita na palavra de Deus e o poder de Cristo vem sobre você quando você é batizado e depois quando você recebe também a Santa Ceia. Então, na Bíblia, no batismo e na Santa Ceia, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Não só uma vez, não é só no batismo. Neste momento aqui, o Espírito Santo está agindo em nós, porque nós estamos meditando na sua palavra. Pergunto de novo: Jesus, admiramos, cremos ou rejeitamos? Muita gente só admira Jesus. Muitos rejeitam Jesus. E muitos nem conhecem Jesus. Alguns conhecem, mas não o Jesus da Bíblia. Por isso, meus irmãos, nós que já cremos, hoje nós somos aqueles que Jesus envia para levar o seu evangelho. E onde é que vocês aprendem o evangelho? Onde é que a gente aprende? Na aula de confirmação, que a gente teve aqui hoje cedo. Agora, no culto, em cada culto. No estudo bíblico, seja aqui na igreja, seja na internet, né? Nas atividades da igreja, onde a palavra é lida, ensinada, ali a gente aprende o evangelho. Então veja, eu falei antes, no evangelho, na palavra, Santa Ceia e batismo, a gente recebe o poder do Espírito. E aqui também a gente aprende o que Deus quer que a gente fale lá fora, quando a gente sai da igreja. Falar para quem? Para as pessoas que estão perto e longe de nós. Como é que a gente pode fazer isso, meus irmãos? Eu quero dar algumas dicas, né? Passa para nós ali, Lilian, 2 slides. Olha aí. Então, como é que a gente
leva Jesus para os outros? Primeiro, venha sempre. Venha sempre aonde? No culto. Venha sempre no seu grupo. Grupo de jovens, grupo de homens e mulheres. Tem igrejas que tem grupo de idosos. Venha sempre. Venha nas atividades da igreja. Traga os seus filhos. Convide a sua família, convide seus amigos e conhecidos. Convide. Continue convidando. Continue convidando. Tem pessoas que, eu já contei algumas vezes que os familiares oraram anos e anos e convidaram anos e anos, e um dia a pessoa veio e foi convertida pela palavra do Senhor. Compartilhe. Compartilhe o quê? Compartilhe no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. O quê? Aquelas orações que eu mando todo dia. O sermão aqui que está sendo gravado, que eu mando sempre na segunda-feira. Os estudos bíblicos que a gente faz na quinta-feira. Estudos escritos, meus e de outros pastores da igreja. Material da Hora Luterana, que tem lá na internet de graça para você mandar para as pessoas. Tem um aplicativo de celular que você pode todo dia ver uma mensagem e mandar para quem você quiser. Então, compartilhe o que a igreja, através dos pastores e outras pessoas, nos dão. Agora, não curta, não compartilhe o quê? Textos, vídeos na internet que são contrários à palavra de Deus. Contrários ao que Jesus ensina e ordena. Então, alguém mandou um vídeo para vocês lá, exaltando, a guerra, o aborto, exaltando as drogas. Não curta isso, nem passe para frente, porque está fazendo propaganda contra o que Deus diz. Compartilhe coisas boas. Se tiver outras mensagens boas, compartilhe. Mas não curta o que é contra a palavra de Deus. Não passe para frente. Leve de presente o quê? Aqueles livretos que estão lá. Leve de presente, eles estão ali para isso, para quem quiser ler, mas é principalmente para levar de presente. Para quem que você vai levar? Para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos. Ali, hoje tem uns ali que é assim, coragem para tempos difíceis. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que está passando por um momento difícil. Seja na saúde, seja financeiro. Leve esse livrinho para ele, é um presente para você. Aí tem outro lá sobre depressão e vários outros, né? O que mais? Mostre na sua vida. Também para família, filhos, amigos, vizinhos, pessoas que você encontra no dia a dia. Mostre com o seu comportamento, com a sua vida, que você é um verdadeiro seguidor de Jesus. Que você não só admira Jesus, que você só não vem na casa de Jesus de vez em quando, não. Mostre que você é guiado pela palavra de Jesus e pelo seu Espírito. Você vai passear? Você vai numa festa, como está tendo festa aí? Você vai visitar alguém? Pode ir. Mas lá, mostre quem você é. Você está indo lá como cristão. Nós não saímos aqui da igreja e deixamos o uniforme de cristão aqui dentro, né? A veste de Cristo nos acompanha todo dia. Então, mostre na vida que você não rejeita Jesus, que você crê nele, que ele guia a sua vida. Os irmãos, pode passar? A gente viver dessa forma, às vezes não é fácil, não. Viver assim pode trazer para a nossa vida rejeição das pessoas, zombaria, insultos, privações, até perseguições. Por viver assim, a gente pode ser angustiado por amor de Cristo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele fala no texto de hoje, né? Foi o que aconteceu com muitos e muitos cristãos em todos os tempos. Hoje ainda, né? Eu já falei isso que eu vou falar de novo. Em pleno século XXI, se calcula que tem 300 milhões de cristãos que são presos, torturados e mortos.
E para não ser preso, tem que ficar bem escondidinho, bem quietinho. 300 milhões, é 100 milhões a mais que a população do Brasil. Então, viver assim vai fazer a gente ser rejeitado muitas vezes. Mas nós temos uma promessa, né? A promessa de Jesus de estar com a gente todos os dias. E de dar o seu poder a nós todos os dias. Poder que vai guiar a gente, que vai consolar a gente quando a gente sofrer ou for rejeitado, que vai nos fortalecer, que vai encorajar a gente a falar de Jesus para as pessoas, a testemunhar da salvação dele para os outros. Então, quando nós cremos em Jesus, a gente não fica sozinho nunca. Jesus está com a gente. Na nossa fraqueza, o poder dele vai se mostrar. Então, meus irmãos, pensem sempre nisso. Eu admiro Jesus, mas só de longe? Ou eu creio nele? Ou será que às vezes até eu rejeito Jesus? Então, meus irmãos, que Jesus faça eu e vocês sempre crer nele, viver e testemunhar dele, não com a nossa força, não com a nossa sabedoria, mas com o seu poder e a sua graça em nós, todos os dias, com a sua palavra e o seu Espírito, até a vida eterna. Que você possa sempre crer assim em Jesus. Amém. Que Deus, Espírito Santo, nos ajude a viver assim. E agora nós vamos então com este hino, vamos ler, confessar a nossa fé. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador,